Irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Nós queremos convidar as nossas crianças e as nossas professoras a se dirigirem aos anexos da igreja, onde elas vão ter um momento todo especial delas, cultuando ao Senhor e aprendendo a palavra de Deus na linguagem delas. Queremos também aproveitar a oportunidade para agradecer a Deus por você que está nos visitando, dizer da nossa alegria em ter você aqui com a gente e desejar que o Senhor esteja abençoando a sua vida, agora através da mensagem, como Ele já tem abençoado, através dos hinos, através da leitura que foi realizada, que Deus continue se comunicando e abençoando o seu coração. E o que a Igreja Batista de Apodi tem a dizer aos nossos convidados? Deus te abençoe. Nós vamos pensar um pouco nessa noite sobre um tema muito crucial na vida de todo crente, que é o tema da fé. É impossível ser um cristão, é impossível ser um discípulo sem esse componente essencial no nosso coração, a fé que temos em Deus, a fé que temos em Cristo Jesus. Mais especificamente, nós vamos pensar nessa noite sobre a fé do discípulo, e para isso eu queria convidar os irmãos para lermos uma passagem bíblica em Hebreus capítulo 11, faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 3, o nosso texto bíblico também será projetado no nosso data show, e os irmãos poderão acompanhar também a leitura pelo nosso telão. Hebreus capítulo 11, do verso 1 até o verso 3, é a passagem bíblica que nós iremos utilizar nessa noite para pensar sobre a fé do discípulo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Que Deus aplique no nosso coração a sua palavra. Eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas um dos sentimentos que nós mais vivenciamos no nosso dia a dia é a fé. E eu não estou falando apenas dos nossos momentos em que exercemos alguma atividade religiosa na nossa vida. Eu estou falando de qualquer momento que esteja presente em nossa rotina. Quando você ligou a sua moto, ligou o seu carro para vir até a igreja nessa noite, você teve fé em cada mecânico, em cada máquina que arrochou os parafusos do seu meio de transporte. Quando você entrou nesse prédio e sentiu segurança, você teve fé em cada arquiteto, cada pedreiro, cada engenheiro, cada servente que trabalhou nesse prédio para que ele não caísse sobre a sua cabeça. Quando você sentou nessa cadeira, você teve fé em cada trabalhador que juntou essas peças do assento para que ele aguentasse o seu peso. Ou seja, de maneira consciente ou de maneira inconsciente, nós sempre estamos colocando a nossa fé em ação. Nós sempre estamos acreditando em algo, nós sempre estamos acreditando em alguém. São apenas alguns exemplos do quanto a fé ela é indispensável na vida de qualquer pessoa. Mas eu tenho de dizer para vocês que a nossa maior necessidade de fé que temos em nossa vida não diz respeito ao relacionamento que temos com um carro, uma moto, um prédio ou uma cadeira. A maior necessidade de fé que temos em nosso coração diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Você precisa de fé e precisa disso de maneira absoluta, não simplesmente para conseguir andar num carro, entrar num prédio e sentar numa cadeira. Você precisa de fé, acima de tudo, para que você possa se relacionar com Deus. Nós nos relacionamos com Deus por meio da fé, nós conhecemos a Deus por meio da fé, nós servimos a Deus por meio da fé. Todo o nosso relacionamento, a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus, ela funciona através dessa engrenagem central que nós conhecemos por fé. É por isso que a fé é indispensável na vida de qualquer pessoa e especialmente na vida do discípulo. O problema, meus amados irmãos e irmãs, é que nós vivemos num mundo que infelizmente não entende o que é a verdadeira fé. Nós vivemos num culto que tem, uma cultura que tem minimizado a fé, que tem subestimado a fé, ao ponto de encaixar ela numa caixinha pequena. Para o mundo, para a cultura da nossa época, a fé é apenas uma crendice. Para a nossa cultura, a fé é apenas uma atitude positiva.
Para a nossa cultura, a fé é apenas uma informação da existência de Deus. E é assim que as pessoas acabam subestimando, minimizando a verdadeira fé. E é por causa disso que nessa noite nós vamos estudar um pouco mais sobre o significado da fé. O que é esse sentimento que é tão incompreendido pelo mundo? O que é a verdadeira fé? E nós faremos isso a partir das palavras que nós acabamos de ler. Nesses poucos versículos de Hebreus capítulo 11, nós temos um texto muito especial. Nós temos, de fato, o único texto na Bíblia que nos traz um conceito de fé. Tem muito texto na Bíblia que fala sobre fé, mas esse aqui, ele traz um conceito, ainda que não seja um conceito exaustivo, completo, mas é um conceito instrutivo, que nos mostra, de fato, o que é a fé, e faz isso pelo menos em 3 tempos, ou em 3 perspectivas. A fé do discípulo é apresentada pelo menos de 3 formas. Primeiro, é uma fé para o futuro. Segundo, é uma fé para o presente. E terceiro, é uma fé para o passado. É com essas 3 verdades em mente que nós iremos entender a fé do discípulo. Inicialmente, então, no verso número 1, nós aprendemos que a fé do discípulo é uma fé para a frente, é uma fé para o futuro. É a fé que nos capacita a olharmos para o futuro crendo no incrível. O texto diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Notem que a fé não é uma possibilidade, ela não se limita ao campo da possibilidade, se vai dar certo, se é provável, quantos por cento. Não, a fé não é uma possibilidade, a fé é uma certeza. Ter fé, a pessoa que tem fé, não é simplesmente aquela que está torcendo para o melhor acontecer. A pessoa que tem fé é aquela que está sabendo que o melhor sempre vai acontecer quando ela está com Deus, quando ela está vivendo ao lado de Deus. Ao mencionar essa certeza das coisas que se esperam, o texto bíblico está justamente nos ensinando que a fé é, acima de tudo, uma convicção em nosso coração. Uma convicção das coisas que se esperam. Mas é claro que ao falar sobre as coisas que se esperam, o nosso texto não está falando sobre coisas banais. Há muitas pessoas que usam essa passagem bíblica para falar sobre as coisas que se esperam e dizem que essas coisas que se esperam é a aprovação num concurso, é um namoro que você tem que acreditar que vai chegar, é uma prosperidade financeira que você tem que acreditar que vai chegar na sua vida, é uma fama que você tem que acreditar que vai conquistar, é algum tipo de bem material que você vai receber na sua vida. Mas quando o nosso texto fala sobre as coisas que se esperam, que nós esperamos em Deus, não está falando exatamente dessas coisas banais. As coisas que se esperam, ao falar sobre essas coisas, o texto está falando sobre as promessas de Deus. Aquilo que Deus nos prometeu em sua palavra. A pessoa que tem fé é aquela que tem a capacidade de enxergar as promessas futuras de Deus e vivenciar essas promessas já no presente. A certeza das coisas que se esperam. É essa fé que encurta as distâncias, que traz o futuro para o presente. É essa fé que traz o que está longe para perto. É essa fé que o discípulo deve vivenciar no seu coração. É ela que faz o nosso coração, de fato, não apenas conhecer, como também abraçar, viver e experimentar a beleza e a alegria das promessas de Deus. A fé confirma tudo aquilo que foi prometido, ainda que não possa ser visto pelos nossos olhos, ainda que nós não possamos enxergar essas coisas. É a única resposta racional. Se Deus escreveu um livro e Ele registrou várias promessas nesse livro, se essa foi a ação de Deus, então a nossa reação, a nossa resposta a essas promessas de Deus, a reação mais sensata é a fé. É acreditar no caráter de Deus como um Deus verdadeiro e fiel àquilo que promete. E essa, de fato, meus amados irmãos, é a melhor forma da gente viver essas promessas de Deus. Muitas vezes nós temos a admitir que o nosso problema como crentes não é que nós não conhecemos as promessas de Deus. Nós conhecemos, nós sabemos as promessas de Deus, nós sabemos que Ele nos dá a vida eterna, nós sabemos que Ele nos dá o seu Espírito que vai nos guiar em toda a verdade, nós sabemos que Ele vai cuidar e suprir todas as nossas necessidades, nós sabemos que Ele vai nos proteger de todo o mal, nós sabemos que Ele vai estar presente todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Nós sabemos que Ele perdoa os nossos pecados. Nós sabemos que no futuro Ele vai nos dar um corpo totalmente novo, livre de doenças, livre de pecados, livre de tentações. Nós sabemos que no futuro Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Nós sabemos que no futuro Ele vai voltar para restaurar o mundo todo, novo céu e nova terra. Nós conhecemos a amplitude, esse horizonte lindo das promessas de Deus. Então o problema não é a nossa falta de conhecimento, o problema muitas vezes é a nossa falta de fé. O problema é que, apesar de muitas vezes a nossa mente conhecer todas essas promessas, o nosso coração não consegue se agarrar a isso tudo.
falta fé ao nosso coração. E é por isso que a fé é o ingrediente necessário da vida cristã, porque é essa fé que torna essas promessas uma realidade em nossa vida. As promessas de Deus sendo respiradas, vivenciadas, experimentadas pelo crente. E é claro que ao me referir sobre promessas de Deus, eu não estou falando aqui com vocês sobre profetadas, eu não estou falando sobre visagens, eu não estou falando aqui sobre revelação, e fulano e tal disse em nome de Deus, e Beltrano disse que aquilo vai acontecer. Não, ao falar sobre promessas, nós estamos pensando especificamente aquilo que Deus deixou registrado seguramente, infalivelmente, inspiradamente na sua palavra. São essas promessas de fato que devem ser o alvo da nossa fé. É assim que nós cremos no incrível. Mas não apenas isso. A fé também nos capacita a olharmos para o futuro vendo o invisível. Vendo o invisível, ele diz, ora, a fé, aí depois ele diz no final do verso 1, é a convicção de fatos que não se veem. Vocês sabem que há muitos fatos que, apesar de serem reais, eles são invisíveis. Coisas e pessoas que nós não conseguimos ver, que nós não conseguimos enxergar. Deus, o Espírito de Deus, o reino de Deus, o perdão de Deus, demônios, anjos, céu, inferno, salvação, são coisas que nós não conseguimos visualizar com os olhos do nosso corpo, com os olhos humanos. Não dá para a gente ver isso tudo, mas apesar disso, essas coisas são reais. Apesar de você não poder colocar isso no microscópio, apesar de você não poder apontar um telescópio para essas coisas, apesar de você não poder fazer um exame para saber se isso está acontecendo ou não, se isso é real ou não, mesmo assim, essas coisas são reais e elas se tornam reais através da fé. A única forma de nós vivenciarmos toda essa realidade invisível do reino de Deus, da existência de Deus, é por meio da fé. Da fé. Eu lembro quando eu coloquei esse negocinho pela primeira vez no meu rosto. E um mundo totalmente novo, detalhado, nítido, rico em detalhes, se abriu diante de mim. Eu estava aqui no púlpito sem óculos, eu nem conseguia enxergar vocês, quem era quem, se estava sorrindo, se não estava sorrindo, se estava dormindo, se não estava dormindo, eu nem conseguia enxergar isso aqui do púlpito. Mas quando eu coloquei isso aqui, eu passei a enxergar todos os detalhes, eu passei a enxergar um mundo totalmente novo. E nós podemos dizer que a fé é algo parecido. A fé é o óculos da alma. É por meio da fé que nós de fato conseguimos enxergar todas aquelas realidades espirituais que até então estavam ocultas aos nossos olhos, aos olhos do nosso coração. É por meio da fé que os olhos do nosso coração eles abrem, para que nós possamos enxergar essa realidade. Ora, a fé é a convicção de fatos que não se veem. É por meio dessa fé nós podemos de fato experimentar, vivenciar e enxergar a pessoa de Deus e a atuação de Deus em nossas vidas. É por isso que o nosso texto que a gente leu no início diz de fato isso: sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como. Ainda que você tenha boas obras, uma boa vida, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso quer dizer que a fé do discípulo faz ele olhar para o futuro e crer no incrível e ver o invisível. Nós podemos dizer que a fé do discípulo gera um resultado duplo. Por um lado, nós podemos dizer que essa fé no nosso coração, a fé no coração do discípulo, ela resulta em coragem de vida, em ousadia de vida. É aquela pessoa que sabe que as promessas de Deus não são fantasias, não são contos de fadas, não são uma ilusão infantil, mas é aquela pessoa que sabe que as promessas de Deus são mais reais do que a sua própria existência, mais real do que o ar que nós estamos respirando. É uma realidade pura. O crente, o discípulo sabe disso, ele sabe que Deus vai cumprir com todas as promessas que Ele prometeu em sua palavra, e é essa percepção da realidade, é esse entendimento de vida que faz com que o discípulo venha encarar todas as coisas com coragem, com ousadia, com força, com destemor. Mas por outro lado, nós podemos dizer que o resultado da fé é não apenas a coragem de vida, mas também a salvação de vida. É por meio da fé que as pessoas são salvas, é por meio da fé que as pessoas elas abraçam, elas se apropriam, elas reivindicam os benefícios, as bênçãos da salvação. Todas aquelas bênçãos invisíveis da salvação, elas se tornam reais na vida de uma pessoa por meio da fé. Você não vê sua adoção na família de Deus, você não vê sua justificação acontecendo diante de Deus, você não vê Deus rasgando uma folha, apagando os seus pecados,
Você não vê o Espírito Santo entrando dentro de você, você não vê com esses olhos. São realidades invisíveis. Mas essas realidades da salvação se tornam reais quando nós colocamos a nossa fé em Deus. É por meio da fé que nós vemos o invisível, é através da fé que todo esse processo da salvação se torna real, se torna vívido em nosso coração. E essa de fato é a bênção mais importante que nós podemos ter na vida. A bênção mais importante que a fé pode trazer ao seu coração, não é nem tanto a força que ela traz para você, a coragem, apesar de que isso é importante. A esperança, a alegria, isso é importante. Mas a maior bênção que a fé traz para o seu coração é Cristo, é reconciliação com Deus, é a sua entrada no reino dos céus, é a sua vida eterna sendo garantida pelo próprio Deus. Essa é a maior bênção de fato que nós podemos receber através da fé. Mas prosseguindo no texto, nós vemos que a fé do discípulo não é apenas aquela que olha para o futuro, mas é também aquela que olha para o presente. É uma fé para o presente, é o que diz o verso 2. É a fé que nos capacita a vivermos um bom testemunho no presente. O texto diz assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Esse bom testemunho que é mencionado aqui, ele é duplo. É um bom testemunho que o discípulo vive diante de Deus, e um bom testemunho que o discípulo vive diante do mundo, diante das pessoas, diante da sociedade. Se você ler o restante do capítulo, como nós fizemos isso aqui parcialmente na nossa leitura devocional, você vai perceber que o autor do livro de Hebreus, ele vai se ocupar em descrever inúmeros testemunhos de crentes, de discípulos que fizeram coisas inacreditáveis por meio da fé. Pessoas que Deus levantou no decorrer da história humana, que por meio da fé tanto glorificaram a Deus, como também abençoaram o próximo. É aquela famosa galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que fizeram proezas inacreditáveis, proezas incríveis, por meio da simples fé em Deus. Da fé em Deus. Noé constrói uma arca, mesmo não vendo chuvas. Moisés vai em direção à maior potência política, talvez, daquele tempo, para resgatar um povo que humanamente era impossível de sair do Egito. Raabe vai esconder, dar refúgio aos espias, mesmo não tendo a segurança pessoal, pessoas que têm suas diferenças, mas que fizeram coisas inacreditáveis por meio da fé. Nem todos eram ricos, nem todos eram super inteligentes, nem todos eram famosos, nem todos eram fortes fisicamente falando, mas todos eles, todos esses homens e mulheres, todos esses heróis da fé, têm esse traço em comum: eles possuíam fé. Fé em Deus, e isso por si só foi o suficiente. Foi por meio dessa fé que eles glorificaram a Deus, dessa fé que eles foram agentes da transformação de Deus, da salvação de Deus. A lição que nós aprendemos aqui no verso 2 é que a fé sempre nos leva a vivermos um bom testemunho. O bom testemunho não acontece pela nossa riqueza, o bom testemunho não acontece pela nossa inteligência, o bom testemunho não acontece pelo nosso desempenho moral, nosso desempenho ético. O bom testemunho acontece por meio da fé. É por isso que durante todo o capítulo 11 chega a ser repetitivo, o autor repetindo a mesma coisa: pela fé, fulano, pela fé Beltrano, pela fé ciclano. Ele não diz pelo dinheiro, pela inteligência, pela força humana, não, pela fé. É através da fé que nós podemos, de fato, sermos conectados com Deus e ao mesmo tempo transformados em nosso estilo de vida, ao ponto da nossa fé resultar num bom testemunho. Uma vida em santidade, uma vida de temor a Deus, esse é o resultado da fé. Ao ler esse texto eu fui alertado por Deus do quanto nós muitas vezes temos uma visão ensimesmada da nossa fé. Nós achamos que a fé é uma coisa que fica só aqui dentro, coisa que fica aqui, é aqui no meu coração. Ninguém precisa ver, ninguém precisa saber, mas o que nós vemos aqui nesse texto é que ele traz uma conexão muito íntima entre fé e testemunho. Ele diz que a fé que está aqui dentro, se há uma fé de fato aqui dentro em mim, ela vai sair aqui fora. A fé, ela sempre vai resultar no testemunho de vida. Nas palavras de Tiago, a fé sempre vai resultar em boas obras, um testemunho que glorifica a Deus. Essa é a relação que ele vai traçar. Por exemplo, Tiago 2, verso 26, ele diz: porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. É por isso que se um crente ele não tem um bom testemunho de vida, é muito provável que ele não tenha uma verdadeira fé na sua vida, porque essas duas coisas estão intimamente ligadas. Se nós realmente temos uma fé viva em nosso coração, se nós somos uma árvore cuja raiz está bem firmada na água da vida, no rio da vida, consequentemente os frutos vão aparecer, as boas obras vão aparecer, o bom testemunho vai aparecer.
E isso acontece desde quando o mundo é mundo, como o autor de Hebreus diz. Pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Um bom testemunho. Um antigo bispo chamado J.C. Ryle, falando sobre esse assunto, ele disse o seguinte: ao andar com Deus, um homem só vai até onde ele acredita, e nada mais. A vida dele sempre será proporcional à sua fé, à sua paz, à sua paciência, à sua coragem, o seu zelo, as suas obras, tudo será de acordo com a sua fé. Nós não podemos ir além da fé que existe em nosso coração. Em suma, todo bom testemunho que nós podemos trazer aqui para fora em nossa vida é um resultado direto da fé que está aqui dentro. E o contrário disso também é verdade. Todo mau testemunho que nós podemos dar em nossas vidas é um resultado direto da provável falta de fé que pode existir em nossos corações, por meio da fé. É assim que a fé ela vai influenciar o nosso presente. Ela transforma a nossa vida de tal modo que nós somos usados nesse mundo como luzeiros de Deus, como lâmpadas de Deus, como referencial de Deus nesse mundo de trevas. Mas isso não acontece apenas em nosso presente. Prosseguindo aqui em nosso texto, outra verdade que é destacada nessa caminhada temporal da fé é que a fé do discípulo também é uma fé para o passado. E essa é uma verdade meio curiosa, porque geralmente, quando nós pensamos sobre fé, nós muitas vezes limitamos a nossa fé ao nosso futuro. Então, geralmente, quando a gente fala de fé, a nossa mente sempre está pensando sobre o futuro. É uma fé que olha só para frente, é só as promessas de Deus, é só o céu, é só a redenção, é só a volta de Jesus, é só o que Deus prometeu para mim lá na frente. Mas o que o texto vai ensinar aqui, o que é interessante e curioso, é que a nossa fé também olha para trás. Não é apenas uma fé para o nosso futuro, é uma fé também para o nosso passado, é uma fé que nos ajuda a olhar para trás. É uma fé que, como ele vai dizer no verso número 3, nos capacita a entender, por exemplo, que o universo foi criado. Ele diz no verso 3, antes de citar qualquer exemplo dos heróis da fé, dessas pessoas que Deus levantou, ele cita isso aqui. Ele começa nesse exemplo, ele diz: pela fé, nós entendemos que o universo foi formado. A palavra universo aqui significa todo o esquema do tempo e do espaço, é tudo aquilo que existe ao nosso redor, toda essa imensidão de matéria, de energia, de massa, todos os rios, os oceanos, os mares, as montanhas, os animais, a matéria inteligível e não inteligível, tudo isso que existe ao nosso redor, todo o universo, esse universo glorioso que existe ao nosso redor, veio a existir por meio de um ato de Deus. Pela fé entendemos que o universo foi formado. Não foi por meio de uma geração espontânea, mas foi por meio de uma geração divina. E nós entendemos isso por meio da fé. Pela fé nós entendemos que o universo foi criado, foi formado. Isso é importante. A fé não leva você apenas a um novo relacionamento com Deus. A fé leva você a um novo relacionamento com o mundo, com o universo, com as coisas criadas, com os rios, com as montanhas, com os mares, com as florestas, com os seres humanos, com os animais. A fé leva você a um novo relacionamento com o universo todo. É isso que o autor está dizendo aqui, é isso que Deus está ensinando nessa passagem. Se nós temos fé, nós entendemos que o universo veio do poder de Deus, da graça de Deus, da sabedoria de Deus. É essa fé que leva você a enxergar o universo como uma grande orquestra que toca harmoniosamente sobre a glória do Criador, sobre a grandeza de Deus. É esse sexto sentido da alma, como alguns chamam, que levam você a entender acontecimentos que não podem ser racionalmente explicados pela sabedoria humana. Pela fé entendemos que o universo foi formado, e é através dessa fé que nós aceitamos aquelas primeiras palavras escritas do primeiro livro da Bíblia que diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. É isso que o autor bíblico está mencionando aqui. É como se através desse texto estivesse dizendo: olha, a única maneira de fato de você abraçar Gênesis 1:1 é pela fé. É claro que para os incrédulos essas palavras representam tão somente uma lenda mitológica ultrapassada pelo cientificismo moderno, que nega a existência e a influência de Deus no mundo. Mas para o discípulo, essas palavras: no princípio Deus criou os céus e a terra, essas palavras representam um único testemunho confiável da única pessoa que esteve presente na criação do universo, Deus. É pela fé que nós
abraçamos essas palavras. A fé nos capacita a entender em nosso passado que o universo foi criado, mas não apenas isso, a fé nos capacita também a entender como o universo foi criado. Ele prossegue no verso 3 dizendo: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, isso aqui que nós estamos vendo, o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Isso quer dizer que o método que Deus utilizou na criação do mundo não foi um Big Bang, foi a palavra. Não foi uma explosão, foi o poder da sua voz, as ondas sonoras, se Deus me permite dizer isso, saindo da boca dele e gerando uma energia tão ímpar, singular, que ela traz vida, ela traz ordem, ela traz matéria, ela traz tempo, ela traz espaço, ela traz tudo aquilo que vemos ao nosso redor, pelo poder da palavra de Deus. Essa é a nossa fé. Nós não cremos que o mundo surgiu de uma explosão. Imagine comigo uma pessoa que entra nesse prédio e ela fica encantada com esse lugar. Ela se aproxima de mim e diz: Neemias, eu estou encantado com isso aqui. Que negócio lindo, rapaz, organizado, bonito, bem pintado, bem dividido. Como é que isso aqui surgiu? Como é que esse prédio surgiu? E eu digo: ora, foi fácil. Um dia a gente estava ali na esquina, vi um caminhão de cimento aqui dessa esquina aqui, dessa rua. Ali de baixo ali vinha um caminhão de tinta, cheio de tinta, carregando tinta. Ali de cima ali do canecão vinha também um caminhão-pipa carregado de água. E ali, na esquina de Francimar, vinha uma caçamba carregando areia. E nessa encruzilhada, quando esses 4 caminhões se encontraram, eles bateram de forma violenta, eles se chocaram, houve uma grande explosão, a fumaça subiu, e quando a poeira baixou, quando a fumaça baixou, a gente olhou e o prédio estava erguido. Por meio de uma explosão. Seria uma loucura crer num relato como esse. Nós sabemos que explosões não geram, não organizam, não aperfeiçoam, elas destroem. É por isso que nós cremos que se é loucura acreditar nesse relato, muito maior loucura é acreditar que todo esse universo, muito mais lindo do que esse prédio, muito mais organizado, complexo do que esse edifício, se nós cremos que todo esse universo lindo, orquestrado, organizado de Deus, surge de um grande Big Bang sem existência de Deus, isso é pior do que loucura. É como acreditar num relato como esse que eu acabei de mencionar, só que sem a presença de caminhões, sem a presença de materiais, sem a presença de ruas, do nada, surge uma explosão e é loucura. É por isso que Deus diz aqui: pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra. No original, a palavra formado aqui traz a ideia de um universo que foi ordenado. Sabe o que é você organizar a sua casa, colocando cada item no seu devido lugar, limpando e deixando tudo lá naquele formato visual que você deseja? É isso. Essa palavra formado é ordenado, aperfeiçoado, ajustado, organizado, foi orquestrado pela própria ação de Deus, pelo próprio poder de Deus. É isso que o texto está dizendo. É esse tipo de verdade espiritual que a fé nos ajuda a entender. Nós olhamos para o nosso passado e a fé nos capacita a entender a realidade, a presença e a ação do nosso Criador. Pela fé entendemos que o universo foi criado. Essas coisas visíveis que nós estamos vendo aqui com os nossos olhos, elas são resultados da sabedoria invisível de Deus, do poder invisível de Deus, da glória de Deus. E essa é a verdade, meus irmãos, entre a nossa fé e a nossa mente. Essa é a conexão que existe entre o nosso coração e a nossa cabeça, entre aquilo que a gente crê e aquilo que a gente pensa. Infelizmente, nós vivemos num mundo que tem dicotomizado, separado essas coisas. Não é raro você encontrar pessoas que dizem que é impossível, por exemplo, você ser um crente inteligente, apesar dos maiores cientistas desse mundo serem todos cristãos. Mas as pessoas dizem isso: olha, é impossível você ser um crente inteligente. É como se fé e mente fossem duas coisas totalmente incompatíveis. Então, ou você é crente, ou você é inteligente. Ou você usa a sua fé, ou você usa a sua mente. É como se a humanidade fosse dividida dessa forma. Mas uma das coisas que nós aprendemos aqui no texto é que a nossa fé em Deus, ela não anula a nossa mente, ela não idiotiza, emburrece, deixa a nossa mente em ignorância. Não, pelo contrário, a nossa fé em Deus, ela torna a nossa mente mais aguçada, mais sábia, mais inteligente. É por meio da nossa fé que nós podemos, de fato, utilizar a nossa mente com nitidez. É por isso que ele usa a palavra fé e a palavra entendemos na mesma frase, no mesmo versículo, porque existe essa conexão entre a nossa fé e a nossa mente. É ela que nos ajuda a enxergarmos em nossa mente a realidade do nosso Criador. É ela que nos ajuda, é a nossa fé que nos ajuda a entender o nosso lugar
na história do universo. É pela fé que você entende de onde você veio. É pela fé que você entende onde você está. É pela fé que você entende para onde você está indo. É por meio da fé que você tem essas respostas mais profundas que o coração humano pode ter. Ela nos ajuda a ver que toda a organização que vemos desse mundo, desde um ninho de um passarinho no topo de uma árvore, até as milhares e milhões de estrelas e planetas e galáxias espalhadas nesse cosmos, nesse universo, tudo isso existe por ação direta, soberana, inteligente, pessoal e viva de Deus. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra. É essa fé que nos ajuda a entender que esse mesmo poder que Deus usou na criação do universo é o poder também que age na sua palavra. É o poder que salvou você, que redimiu você, que perdoou os seus pecados, que organizou sua vida. O mesmo poder que Deus utilizou lá no início de tudo, organizando o dia, a noite, os animais, a terra seca, os oceanos. Esse mesmo poder foi o poder que Ele usou para organizar a sua vida, na sua salvação em Cristo Jesus. É isso que nós vemos por meio da fé, o poder da palavra de Deus criando o universo. Enquanto o mundo diz, veja e creia, o lema do discípulo é diferente. O lema do discípulo é creia e veja. De modo nenhum, nós somos contrários à ciência. Pelo contrário, toda ciência, toda boa ciência é um dom de Deus, é um presente de Deus para nós. Isso nós temos de admitir com toda a força do nosso coração. A boa ciência é um dom de Deus, mas aquela ciência que tenta tomar o lugar de Deus, aquela ciência que tenta expulsar Deus da realidade, da existência, aquela ciência que tenta expulsar o Criador do seu trono, ela se torna apenas uma piada no mais simples do crente. Por mais rebuscada que essa ciência seja, se torna uma piada. Porque de fato, o autor da ciência sempre será Deus. Deus, e como crentes nós devemos entender que a principal evidência que temos para entender o mundo, para entender o universo, para entender o nosso lugar nesse mundo, é a nossa fé. Não é um teste científico, não é um argumento filosófico de um erudito desse mundo, não é algum tipo de pensamento intelectual, mas é a fé, a simples fé que temos em nosso Criador. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então sim, a fé é sobre o nosso passado. A fé nos ajuda a olhar para trás e ver aquilo que nós precisamos ver. Nós temos um Criador, nós temos um dono, nós não somos donos dos nossos próprios narizes e nós precisamos estar bem com esse Criador. É dessa forma que a nossa fé nos ajuda a entender o nosso lugar no universo. Ela nos transforma não apenas em espectadores da glória de Deus, mas acima de tudo em adoradores. Pessoas que adoram a Deus pela majestade que Ele espalhou nesse mundo, em seu poder, em sua sabedoria, em sua glória. Meus irmãos, para concluir, ao pensarmos sobre essas verdades, a melhor coisa de fato que nós fazemos em nossos corações é repetir aquela simples oração que os discípulos fizeram diante do Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas, capítulo 17, verso 5, Ele diz, Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Essa é a nossa maior necessidade. Para que você possa olhar o seu futuro, ou para o seu futuro, com uma convicção cada vez mais forte nas promessas de Deus. Para que você possa viver no seu presente um testemunho cada vez mais vívido da glória de Deus, da santidade de Deus. Para que você possa olhar para o seu passado e ver a glória de Deus na criação desse universo lindo e maravilhoso. Você precisa fazer essa oração dia após dia. Senhor, aumente a minha fé. Aumente a minha fé. Que Deus então nos ajude para que dia após dia nós venhamos a viver cada vez mais a força e a vida dessa fé em nossos corações. Se você está aqui nessa noite e você ainda não conhece pessoalmente o que é essa fé em Cristo Jesus, como esse poder que criou o universo pode transformar a sua vida, se você não conhece ainda Cristo como seu Salvador pessoal, o nosso convite ao seu coração é para que você se arrependa dos seus pecados e creia em Deus e através de Cristo. Receba Jesus como seu Salvador. Coloque a sua fé para que essas bênçãos invisíveis da salvação se tornem uma realidade. Neemias, eu vou conseguir ver Deus me perdoando, eu vou conseguir ver eu num lugar lá à destra de Deus, na família de Deus, no lugar onde Deus preparou para mim, no novo céu e nova terra. Você não vai conseguir ver isso, não com esses olhos, mas você vai conseguir ver com os olhos da fé. Se você tão somente se arrepender dos seus pecados e confiar em Cristo, essa será a sua realidade. A realidade de coisas verdadeiras e invisíveis que salvam você e conduzem você a Deus.
Se você quer fazer isso agora, você pode levantar uma das suas mãos, você pode vir aqui na frente, você pode dizer: eu quero receber Jesus, eu quero colocar pessoalmente a minha fé nele. Se não, você pode procurar um dos irmãos, você pode procurar um dos pastores, a mim, o pastor Hélio, depois do culto, e nós teremos assim a disposição, a alegria de estar conduzindo você para mais perto de Deus, para mais perto dessa fé tão crucial, tão importante para os nossos corações.